corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Preste atenção bem nesse versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Podeis assentar glorificando o nome do Senhor. Então nessa noite o Senhor Ele traz ao meu e ao seu coração, porque nós temos vivido em um mundo onde tudo está sendo normal. Nós temos vivido em um mundo onde as coisas estão se parecendo, tudo pode, mas tudo dá um jeitinho. Mas nós que conhecemos a palavra, que fomos resgatados por esse Deus, nós sabemos que não tem jeito para tudo, que nós não podemos dar um jeitinho para as coisas de Deus. As coisas de Deus é sim, sim e não, não. Então nós que recebemos esse Espírito Santo, o apóstolo Paulo ele escreve essa carta aos romanos falando: rogo-vos, pois, que apresentem um culto a Deus racional, porque o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo, o nosso corpo ele é templo e morada do Espírito Santo. Então nós não podemos oferecer algo de qualquer jeito para Deus. Eu não posso sair da minha casa, eu vou de qualquer jeito adorar o Senhor, não. Nosso corpo, ele disse: apresentei ao Senhor o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então não é de qualquer jeito que nós vamos chegar à presença, não é de qualquer jeito que você pode vir. Tem pessoas que vêm de qualquer jeito, mas não recebem nada, porque não veio com o coração apto para adorar, não veio com o coração apto a buscar, não veio com o coração apto a receber. Então a palavra do Senhor, ela vem direto ao nosso coração: apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo a Deus, para que quando nós chegarmos aqui, meus irmãos, algo sobrenatural de Deus acontecer na nossa vida. O culto, nós temos que entender que não é somente esse período que nós passamos aqui. O culto começa na nossa casa, quando nós estamos adorando o Senhor, no nosso trabalho, quando nós estamos adorando o Senhor, na rua, quando nós sentimos o Espírito Santo trabalhando em nós. É assim que começa o culto. Aí quando nós chegamos na igreja, nós já estamos cheios, o nosso coração já está sedento, a nossa alma já está pedindo mais de Ti, Senhor. Então o Senhor, Ele traz ao nosso coração: apresentei os vossos corpos. Por isso que nós temos que ter cuidado, nós somos templo do Espírito Santo. Quando Jesus ele chega ali no templo e eles estão trocando barganha, o que Jesus chega e acaba com tudo aquilo. Jesus chega e ele tira, fala: olha, o que vocês estão fazendo? Aqui é casa de Deus, aqui é lugar de adoração, aqui é lugar de louvor, aqui é lugar de você ter uma vida em santidade. E é assim que o Senhor nos fala. Não é de qualquer jeito que nós temos que estar na presença de Deus. Nós podemos vir de qualquer jeito, mas nós não vamos permanecer de qualquer jeito, porque aquele que conhece essa palavra, ele é transformado, ele é renovado, porque ele diz aqui, meus irmãos, para nós: e não vos conformeis com este século, mas o transformar pela renovação da nossa mente. Aquele que encontrou Jesus é transformado, é renovado, porque Deus ele vem, ele começa de dentro para fora. A mudança, o Espírito Santo, ele começa em nós de dentro para fora. Hoje o mundo, meus irmãos, está vivendo o pecado, é tudo normal. Se você casar e não der certo, larga. Hoje está parecendo uma coisa normal. Você pode casar, mas se você não gostar, se não der certo, larga. Não. Nós que conhecemos esse Deus, nós sabemos que Ele é um Deus de princípio. Ele é um Deus que prega pela palavra dEle. Se Deus fala que é pecado, a Bíblia ela não muda para agradar ninguém. Não pensa você que você vai vir para a igreja e a Bíblia vai mudar para te agradar. Você está enganado. É você que tem que buscar essa renovação da sua mente. É você que tem que buscar ser cheio desse Espírito Santo. É você que tem que pedir: Senhor, entra em mim, me transforma, me renova. Eu quero ser cheio dEle. Porque a palavra de Deus ela não vem para fazer com que seja todo mundo incluído, não. Tem pessoas que não querem a salvação, tem pessoas que não querem Jesus, tem pessoas que não querem compromisso com Ele, tem pessoas que não querem pagar o preço, meu irmão. Então, eu e você que queremos, tira essas pessoas da sua vida, porque se você quer ter algo com Deus, anda com pessoas que querem algo com Deus. Se você quer ter uma vida com Deus, anda com pessoas que querem ter uma vida com Deus. Não adianta você dizer que eu quero, e você está andando com pessoas que falam: não vai não, porque você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Você não vai conseguir chegar no objetivo. E o objetivo nessa noite é o quê? Qual é o nosso objetivo? É como o pastor disse aqui no louvor: nós ansiamos pela
pela vinda dEle, pela presença dEle. Nós ansiamos quando Ele vai nos buscar. E nós temos que renovar a nossa mente. Pecado, desde quando começou a Bíblia, não deixou de ser pecado. Hoje nós vemos igrejas aí querendo trazer o mundo para dentro da igreja, para que as pessoas fiquem impactadas. Ah, mas na minha igreja tem isso. A minha igreja tem que ter palavra, tem que ter Espírito Santo, tem que ter transformação, tem que ter renúncia. Nós temos que ministrar um evangelho de renúncia. Eu tenho falado isso na igreja. Não adianta, meus irmãos, nós virmos para a igreja e a palavra de Deus não nos confrontar. A palavra de Deus tem que falar assim: é pecado. A palavra de Deus tem que falar: você está errado. E você tem que receber e falar assim: eu quero ser diferente, eu quero ser transformado. Por isso que Deus te trouxe aqui nessa noite, por isso que Ele está falando ao seu coração, por isso que o seu coração está saltando nessa noite, porque a presença dEle, aonde chega, Ele transforma, a presença dEle, aonde chega, Ele renova. Nessa noite, abra a tua mente para Deus. Nessa noite, o Espírito Santo, Ele possa trazer à tua vida essa clareza espiritual, que nós não queremos mais nos conformar. Não é o pecado, meu irmão, nós temos que afastar, nós temos que permanecer longe. O mundo tem evoluído de tal maneira, mas nós sabemos que tem chegado o soar da trombeta, nós sabemos que os últimos dias têm chegado, nós sabemos que a palavra tem se cumprido, e nós, como igreja do Senhor, nós não podemos conformar com o que está acontecendo lá fora, nós não podemos aceitar eles quererem impor as coisas, porque nós conhecemos a palavra. E é essa palavra, meus irmãos, ela não muda. Eu estava vendo, ele já tem uma Bíblia. Se você pesquisar, você vai ver. O anticristo, ele já tem uma Bíblia reformada, escrita, aonde eles querem fazer com que o pecado não seja mais pecado. Hoje nós vemos todo mundo falar bem que Jesus é amor, mas Jesus é fogo consumidor. Eles esquecem que o nosso Deus, do mesmo jeito que Ele ama, Ele é justo. O nosso Deus, Ele abomina o pecado. Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Então não tem como eu estar na presença dEle, eu queria sentir Ele, e eu continuar numa vida de pecado, numa vida de horror. Não tem jeito, meus irmãos. Entenda nessa noite que você possa buscar essa renovação. E essa renovação, ela começa dentro do seu coração. Muitas das vezes nós queremos que a renovação começa lá na minha casa, mas na vida do meu pai, na vida do meu irmão, na vida da minha mãe. Mas nessa noite o Senhor me trouxe aqui para falar para você que essa renovação, ela começa dentro do teu coração, ela começa no teu íntimo. Aí você começa a ser renovado, e você pede: Senhor, eu quero renovar, eu quero mais, eu quero sentir mais, Senhor, eu quero mais de Ti. E Ele vai te renovando, aí eles vão ver a diferença que é. Ah, mas ele foi renovado, porque ele pediu, Senhor, porque ele buscou. Muitas das vezes nós queremos que os outros à nossa volta sejam renovados, nós queremos sentir a experiência do outro, nós queremos viver os milagres dos outros, nós queremos ser tocados como os outros, mas nós não fazemos a nossa parte. Nós não buscamos, nós não oramos. Irmão, não tem como nós vivermos uma vida com Deus sem oração, sem jejum. Você nunca vai ouvir Deus falar com você, você nunca vai sentir a presença de Deus. Você pode vir no culto. Eu conheço pessoas que têm 10 anos e vão na igreja, e elas ainda não são convertidas, porque elas ainda não buscaram a renovação do Senhor, porque elas ainda não buscaram essa transformação. Conversão, o que é conversão, meus irmãos, aqui nessa noite? Conversão é uma mudança de rota, é uma mudança de caminho. Eu estou indo para essa direção, eu converto, eu mudo o meu alvo. Agora o nosso alvo não é mais a minha vontade, o meu alvo agora não é mais o meu querer, o meu alvo agora é Cristo, o meu alvo agora é o céu, o meu alvo agora é fazer a vontade dEle. Eu não importo mais com a minha vida. O que Paulo fala: é necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que não vejam nada de mim, nada de você, mas é necessário que eles vejam a glória de Deus na tua vida. É necessário que aqueles lá fora vejam a transformação de Deus na tua vida. Porque às vezes eles não vão vir aqui no culto, mas às vezes eles vão ver você passando na rua. Às vezes eles não vão vir aqui, mas eles vão ver você passando ali e vai falar assim: ali vai um homem do Senhor, ali vai uma mulher do Senhor, ali ele foi transformado, ali ele foi renovado pela presença, ali quando ele chega ele traz algo diferente. Eu falo isso muito na igreja. Nós temos que preocupar em ser crentes que as pessoas querem estar perto. Você já viu uma pessoa, quanto é desagradável uma pessoa quando chega no lugar todo mundo quer sair? Como que nós vamos trazer uma diferença se nós somos essa pessoa? Muitas das vezes nós chegamos,
fulano vai embora, outro fulano. Ei, tem algo de errado. Eu e você, nós somos cristãos. Aonde nós estivermos, a presença do Senhor vai estar. E aonde nós chegarmos, algo diferente vai chegar. É a presença dele, nós temos que exalar o bom perfume dele. Nós temos que levar a presença dele. Está todo mundo lá, nossa, mas não sabe o que fazer. Aí chega o irmão lá e vamos falar com ele aqui. Vamos conversar com ele aqui, porque ele é um homem de Deus, ela é uma mulher de Deus. Ele veio aqui, vai nos trazer uma clareza espiritual. Seja pessoas que ajuntam, não que espalha. Seja pessoas que os outros querem estar perto. Porque se ninguém quer estar perto de você, para quem você vai pregar? Para quem você vai levar a palavra? Para quem você vai falar de Deus? Para quem você vai falar, olha, eu conheci um Deus que transforma, se ninguém quer estar perto de você? Como, meus irmãos? Então, nessa noite, busca essa renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vocês não entenderam ainda não. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é a sua vontade, é para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade dele na sua vida. Essa semana eu estava num conflito entre mim e Deus, que aconteceu uns problemas lá. Eu falei assim: Senhor, eu nunca pedi, eu nunca quis. Se foi o Senhor quem colocou na minha vida, o ministério é seu, o Senhor me dá sabedoria, me dá clareza, que seja feita a tua vontade, não a minha. Eu estou chorando aqui, meu coração tem pranto, Senhor, mas eu não importo, eu quero que seja feita a tua vontade. Às vezes, meus irmãos, é difícil nós entendermos. Às vezes você chora, às vezes você está moído por dentro e você tem que estar sorrindo para os outros. Às vezes você acha assim, minha vida está tão feliz, o outro olha para você lá e fala assim: olha o irmão, eita, glória a Deus, o irmão até que é fogo, por mais por dentro o coração dele está matado, está moído, porque ele renuncia a todo o querer dele, ele renuncia a vontade dele. E nessa noite o Senhor fala a corações aqui: sem renúncia não tem presença, sem renúncia não tem como você agradar a Deus, sem renúncia não tem como você ouvir a Deus. Às vezes você vem, mas sem renúncia você não tem ouvido, sem renúncia você não tem sentido o toque, sem renúncia você não tem sentido falar dele. Às vezes seus ouvidos estão agravados, como se você colocou um fone, você não tem ouvido a voz do Senhor, você não tem ouvido falar dele. Você vem aqui e você fala assim: mas eu não tenho sentido nada, porque você não tem experimentado a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus na tua vida, porque você tem experimentado a sua vontade. Meus irmãos, nós sabemos que o diabo ele veio, lá em João 10, versículo 10, fala que o diabo veio senão para matar, roubar e destruir. Nós sabemos que o mundo já pertence a ele, nós sabemos que ele usa a artimanha para nos fazer desanimar, para nos fazer parar, para falar assim: hoje eu não vou no culto porque eu estou aqui acomodado. Mas se você não renunciar o seu acomodamento, se você não renunciar a sua vontade, você nunca recebe o projeto de Deus. Tem pessoas que vêm na igreja tem 20 anos e ainda não aconteceu nada na vida dele, porque na hora de receber está sentado no sofá, porque na hora de receber está lá vendo a Netflix, comendo a pipoquinha, tranquilo. Está chovendo, eu vou ver a Netflix, a pipoquinha. E o culto aqui, os irmãos que vêm estão recebendo. A glória está caindo, a presença está sendo manifesta. E você que está em casa, você não recebeu nada. E você que está em casa, não sentiu nada. Você perdeu a oportunidade de sentir a presença dEle, de estar com Ele. Então, meus irmãos, tenha cuidado com as artimanhas que o inimigo tem colocado em nossas vidas, em nosso caminho. Porque ele não quer que ninguém aqui seja salvo. O diabo, ele não quer que você ouça a palavra, ele não quer que você participe do culto, ele não quer. Você acha que ele quer, meu irmão? Ele já está condenado ao fogo eterno. E quantas mais pessoas ele levar, é lucro para ele. Por isso que está acontecendo agora uma batalha que você muitas das vezes não está vendo. Nós estamos aqui adorando o Senhor. A nossa volta, em Tiago fala, o diabo está como um leão, rugindo, bramando contra a sua vida. Neste momento aqui nas hostes celestiais tem uma guerra entre anjos e demônios, principados e potestades contra a sua vida, contra a sua alma. No mundo espiritual está acontecendo agora uma luta, e o diabo está falando assim: essa vida é minha, mas o Espírito Santo de Deus, os anjos do Senhor, ele intervém e fala: ele é meu, eu paguei um alto preço pela vida dele, eu morri
morri naquela cruz por ele, e eu não abandono ele. O projeto foi eu quem escrevi, o projeto é meu, e o projeto não acaba. O projeto não acaba, porque eles têm me buscado, eles têm pagado um preço. Então, meus irmãos, entenda que algo aqui não é brincadeira. Eu falo isso, nós não podemos brincar de ser crente. Hoje o mundo tem brincado de ser crente. É muito fácil, meus irmãos, nós pormos um paletó e falar que é crente, nós pegarmos a Bíblia e falar que é crente, mas na hora que o demônio, o diabo vier, aí eu quero ver quem é crente, aí eu quero ver quem busca, aí eu quero ver quem paga preço, aí eu quero ver quem jejuma. Não brinca de ser crente, porque o diabo ele não brinca de ser diabo. Um minuto de bobeira que você der, ele te dá uma rasteira, você está na lona, ele ganha. Mas nessa noite eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar ao seu coração, e você vai sair daqui pedindo mais do Senhor. Você vai sair daqui nessa noite clamando pela presença dele, falando: Senhor, sem o Senhor eu não consigo mais. Senhor, ó Pai, eu não consigo, eu não dou mais nem um passo. O que Moisés fala para Jesus: vai lá, ele, sem o Senhor na causa? Vou não. Sem o Senhor no negócio aqui? Vou não. É assim, meus irmãos, que nós temos que fazer. Senhor, sem o Senhor eu não dou mais nem um passo. Sem o Senhor eu não saio daqui. Sem a tua presença aí comigo, Senhor, eu não abro mão da tua presença. Davi, ele fala: Senhor, não afaste de mim a tua presença. O que importa, meu irmão, você está de pé aqui nessa noite, não é porque você é bom, é porque a presença de Deus te alcançou. É a presença dele te visitou, ela te guardou, ela tem te guardado. Fala: vem aqui, faz aqui, vem aqui. Ninguém aqui merecia, mas ele nos trouxe até aqui. Ninguém aqui é perfeito, mas ele nos ama a si mesmo. Tem gente que não vou na igreja, não, eu sou cheio de pecado, mas é isso que o Senhor te traz aqui nessa noite. Você pode chegar aqui de qualquer jeito, mas essa palavra ela tem que entrar no teu coração, e você tem que aceitar de verdade e ser transformado por ela. Não seja somente ouvinte da palavra, não seja somente ouvinte. Ai, mas eu ouvi, eu ouço. Não adianta você ouvir de um lado e sair para o outro escapulir. O diabo está roubando a sua bênção. Fala para Deus nessa noite: Senhor, que essa palavra ela venha, mas que ela venha fazer morada no meu coração, para que ela venha entrar no meu íntimo, para que essa palavra, meu Pai, ela venha crescer, ela venha frutificar, ela venha dar frutos, ó Pai. Meus irmãos, nós temos que entender a autoridade que nós temos diante de Deus. O Senhor te constituiu como pregador do Evangelho. O Senhor diz aos apóstolos: ide e pregai. Você é um pregador. O Senhor te chamou para você anunciar as boas novas. Mas busca a renovação da vossa mente. Sem essa renovação, meus irmãos, nós não conseguimos. Sem a renovação da nossa mente, nós não conseguimos chegar a lugar nenhum. Porque o Espírito Santo, ele penetra, ele transforma. Meus irmãos, nós temos que entender que nós servimos um Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Espírito Santo que está aqui conosco nessa noite, ele é o mesmo Deus que nos criou, ele é o mesmo Deus que nos sacrificou. Nós servimos a Trindade. Eles são três que se unem e nos dá o direito de estarmos aqui, cada um em sua missão. O Deus Pai, o Criador, o Deus Filho, aquele que morreu por nós e o nosso Salvador, e o Deus Espírito Santo, o nosso Consolador, que está aqui nessa noite para ouvir a tua causa, para ouvir o teu choro, para ouvir as tuas lágrimas, para caminhar com você, para dizer o que você está precisando. Fala com Ele, busca essa renovação do Senhor, busca ser cheio da presença dEle, busca ser capacitado por Ele. Meus irmãos, não olha para homem, não olha para ninguém, olha para o alvo que é o Senhor Jesus. Enquanto o nosso alvo estiver nele, nós não caímos. Enquanto o nosso alvo estiver fixado em Jesus, nós não paramos. Enquanto o nosso alvo estiver nele, você nunca vai haver dúvida, porque o seu alvo está naquele que tudo pode. Mas agora, se você mudar o teu alvo, começar a olhar para o irmão, começar a olhar para a irmã, começar a olhar para o fulano, para o Bertano, meus irmãos, aí você para com ele uma semana. Aí você não consegue caminhar, você não consegue andar, porque você tem olhado e esperado nos outros. O Senhor fala grandemente ao meu coração nessa noite sobre isso. Não espere pelos outros aquilo que você mesmo possa fazer. Busque essa renovação para que a sua casa seja transformada. Busque essa renovação para que a sua escola seja transformada. Através dela você tem poder para mudar o mundo. Tem pessoas que falam assim: eu tenho poder para mudar o mundo, sim.
Porque se você começa a mudar lá na sua rua, se as pessoas veem uma diferença, você começa a mudar a sua rua, logo a sua rua é impactada, logo o seu bairro, logo a sua cidade, logo aquele avivamento que começou dentro do seu coração, ele toma tamanho, proporção que você não consegue controlar. Então essa renovação nessa noite, ela começa dentro do seu coração. Olha para dentro do seu coração nessa noite. O seu coração está naquilo que você tem buscado. Se nós buscarmos algo espiritual, nosso coração vai estar cheio da presença. Mas se você tem buscado algo da carne, o seu coração vai estar cheio da vontade da carne. E a nossa luta, a nossa guerra, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se você começar a saciar somente a tua carne, na hora que vier uma luta, na hora que vier uma provação, na hora que vier uma tentação, você não conseguirá resistir. Você não conseguirá falar não. Você não vai conseguir falar assim: afasta-te de mim. Você não vai conseguir, porque você está fraco. Você tem alimentado somente a tua carne, somente o teu querer. Mas nessa noite, comece a alimentar o teu espírito. Comece a alimentar aquilo que você não quer. Comece a orar. Eu estava vendo essa semana uma pregação do pastor. Ele falou: você quer sentir, ver o céu abrindo? Vai para a madrugada e começa a orar. Se for necessário, ora 1 hora, 2 horas, 3 horas. Mas fala para Deus: Senhor, eu quero ser tocado, eu quero ser diferenciado. Hoje nós vemos pessoas preguiçosas. Ora 10 minutos, está com dor, levanta e parte. Assim, meus irmãos, nós não vamos mudar. Assim as pessoas que estão à nossa volta não vão sentir nada. É necessário um preço ser pagado de oração, de jejum, para que haja uma verdadeira transformação, para que haja um verdadeiro renovo em nosso meio. É necessário, entenda isso, que é necessário. Abster-se da sua vontade nessa noite. Renuncie tudo aquilo que te afasta de Deus. Todos nós sabemos aquilo que é o nosso problema. Você sabe no seu íntimo aquilo que te afasta de Deus. Você sabe dentro do seu coração aquilo que te limita, aquilo que te impede. Às vezes você nunca falou para ninguém. Às vezes é só você e Deus, mas você sabe que te impede você de receber a bênção. O Senhor nessa noite está pedindo você entregue nas mãos dEle. Que você vai ver grandes coisas que o Senhor vai fazer na sua vida. Grandes coisas o Senhor vai fazer no teu ministério. Às vezes aquela pessoa tímida, o Senhor vai levantar e vai falar: olha, eu te chamei para isso. Porque, meus irmãos, nós temos que ter conexão. O nosso Deus, Ele é um Deus de relacionamento. Nós não vamos achar que Deus vai operar sem nós relacionarmos. Um esposo e uma esposa, para conviver bem, tem que ter o quê? Diálogo, conversa, relacionamento, palavras, carinhos. É assim com Deus. Com Deus, meus irmãos, nós não achamos de qualquer jeito, não. Hoje tem um povo que acha que com Deus é troca. Senhor, eu vou orar aqui meia horinha, mas eu estou precisando disso aqui. Senhor, eu vou jejuar aqui, mas eu preciso disso aqui. Deus Ele não é comerciante. Ele não troca oração, não troca tempo, não troca jejum. Deus, Ele quer uma vida de compromisso. Deus, Ele quer uma vida de retidão. Deus, Ele quer uma vida de renúncia. Deus, Ele quer uma vida de esforço. Senhor, se o Senhor fizer, meu Pai, eu vou te adorar. Mas se o Senhor não fizer, meu Pai, eu vou te adorar mais ainda. Porque não importa aquilo que o Senhor faz, eu adoro a Ele por aquilo que Ele é. Eu adoro a Ele por aquilo que Ele é, não aquilo que Ele pode fazer para mim. Ah, mas Ele pode fazer, você é um Deus que pode tudo, sim. Mas se Ele não fizer, Ele não vai deixar de ser Deus. Se Ele não curar, Ele não deixa de ser Deus. Se Ele não libertar, Ele não deixa de ser Deus. Mas nós não paramos de adorar. Nós não paramos de dar glória. Porque a igreja, o papel dela é de adorar. O Senhor, nesta noite, Ele está buscando aquele que adora, aquele que louva, aquele que não para, aquele que não olha para trás, aquele que põe a mão no arado. O Senhor te chamou aquele que põe a mão no arado. Não para, olha adiante, segue. Segue o alvo que é Ele. Segue a presença dEle, segue o caminho que é Ele. Nessa noite o Senhor te chama você a olhar somente para Ele. Não olha mais para ninguém nessa noite. Você vai ter um real encontro com Deus. Você vai sentir a real presença dEle. Meus irmãos, que você possa entender essa palavra. Que você possa absorver essa palavra. Absorva essa palavra dentro do seu coração. Busque essa renovação para dentro do seu coração nessa noite. Não espere o outro. Não espere, fulano tem que transformar. O outro, o meu amigo, meu irmão, meu pai, minha mãe, não. É você. É você. É você. Comece essa renovação dentro do seu coração. Senhor, me renova.
me renova, me transforma, me preencha. Às vezes você está aqui, somente você sabe o vazio que está dentro do seu coração. Mas peça para Deus, Senhor, preencha esse vazio. Preencha esse vazio, porque a alegria do Senhor não é como a alegria do mundo, não. A alegria do mundo te preenche por alguns instantes, por alguns momentos, mas a alegria de Deus, ela te preenche por completo. Quando nós recebemos a alegria do Senhor, você pode estar passando pelo vale que for, pela luta que for, por isso que o crente é diferenciado. Ah, mas seu pai está lá no hospital e você está aqui louvando a Deus. Eu louvo a Deus porque a alegria dele é a minha força. Eu louvo a Deus porque a alegria dele é o que me mantém de pé. Eu louvo a Deus porque a presença dele me trouxe até aqui. Eu não adoro por aquilo que ele vai fazer, ou por aquilo que ele deixa de fazer, meus irmãos. Nós temos que adorar. O Senhor te chamou aqui nessa noite para adorar. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para você louvar. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para falar com você. Não importa a luta, não importa a adversidade, não importa o tempo ruim, está chovendo, está de noite, o que for, adore o nome dele, louva o nome dele incessantemente, que aí, meus irmãos, você vai ver a glória de Deus manifesta na tua casa. Aí quando você passar, eles vão, opa, ali tem o perfume de Deus, ali eu estou sentindo algo diferente. Seja essas pessoas que ajuntam. Não é fácil servir a Deus, não, mas o Senhor não fez reforma na porta. A palavra lá em Mateus fala que o caminho que conduz ao mundo, a porta, ele é larga, mas o caminho que leva à salvação é estreita. Não tem reforma na porta, não, ela continua estreita. Ele não quebrou parede, não, ela continua estreita. Não tem jeito de eu falar, se eu dar um jeitinho aqui, não, porque ela continua estreita. Então renuncie à sua vontade, renuncie o teu querer, para que juntos nós possamos ver o céu e morar com aquele Deus. Então, meus irmãos, não tem reforma na porta. Para entrar no reino dos céus é do jeito dele, é com a vontade dele, é aquilo que ele nos deixou. A palavra nunca, aquilo que é pecado há 5.000 anos atrás é pecado hoje. O pecado não diminuiu, não acabou, continua sendo pecado. Então, por isso que nós temos que renovar a nossa mente na palavra. Porque vai vir falsos enganadores, vai vir pessoas que vão falar assim, você pode. Hoje nós vemos, irmãos, infelizmente, igrejas LGBT. Tem gente que fala assim, você não pode falar isso, não, eu falo. Porque está na palavra que é pecado, então eu falo. Eu não posso omitir aquilo que está na palavra. Eu não posso omitir que Deus falou que é pecado, é pecado. Eu não posso esconder aquilo que Deus manda a gente falar. Hoje nós vemos, você pode, entra aqui, a porta é larga. A porta não é larga, a porta é estreita. Nós podemos fazer tudo nesse mundo. Você pode fazer tudo. Você pode beber, você pode fumar, você pode usar droga, você pode prostituir. Mas se você fizer isso tudo, você não entra no céu. Então a escolha é sua, a escolha está na tua mão, a chave do céu está na tua mão, está nas tuas decisões, está naquilo que você quer para a tua vida. A decisão é sua. Deuteronômio, o Senhor faleis que hoje coloco diante de vós a bênção e a maldição. Escolhe, pois, tu a bênção. Eis que hoje Ele coloca diante de vós a bênção e a maldição. É você quem escolhe. É você quem escolhe ser abençoado. É você quem escolhe, meus irmãos. Muitas das vezes, eu estava dando um estudo na igreja sobre isso. Muitas das vezes, nós temos parte de culpa das bênçãos não chegar na nossa vida. Que às vezes a bênção está chegando assim, aí a mão do Senhor está assim, a bênção está sendo derramada. Aí o que nós fazemos? Saímos. A mão dele nunca deixou de estar estendida sobre a tua vida. A mão dele nunca deixou de estar estendida, está aberta para te abençoar. É você quem saiu debaixo dela. É você quem se desviou do caminho. É você quem achou que estava fraco. É você quem quis parar. É você quem desanimou no meio do caminho. Nessa noite não para, não desanima. Busca de todo o teu coração, para que o teu coração ele seja cheio da presença, que você possa sair saltando na presença, para que essa graça imerecida venha te alcançar. Porque, meus irmãos, de nós mesmos, imagina se fosse a vontade dos pastores aqui, nesse culto. Imagina se fosse a vontade deles, não daria certo. Imagina se fosse a vontade do que vai louvar, não daria certo. Imagina se fosse a vontade daquele que está sentado aí, não daria certo.
Então por isso que nós temos que entender e buscar a vontade do Pai. Buscar a vontade dEle, buscar o projeto dEle, estar debaixo do centro da vontade dEle. Que nessa noite você possa ser tocado e agraciado pelo Espírito Santo, porque de nós mesmos nós parávamos, de nós mesmos na primeira luta nós falávamos assim, ó, tchau, eu não quero mais. Mas nessa noite pare de viver para você mesmo, pare de viver o seu eu mesmo e viva os planos do Senhor. Busca a presença dEle, a renovação dEle, que você vai ver o melhor de Deus acontecer na tua vida nessa noite. Se coloque de pé, vamos estar orando nessa noite. Que você possa buscar nessa noite o Espírito Santo de Deus. Fala para Ele, Senhor, fala no meu coração. Começa a falar com Ele, começa a pedir para Ele, Senhor, entra aqui nessa noite. Começa a falar para o Espírito Santo tocar no teu íntimo. Começa a falar, Senhor, eis-me aqui, ó Pai, eu não saí da minha casa, meu Pai, para me voltar da mesma forma. Começa a repreender todo o engano, começa a repreender todo o medo, começa a repreender toda a frieza espiritual. Oh, Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo de Deus nessa noite Ele vai te tocando, que nessa noite Ele vai te conduzindo, que nessa noite Ele vai te livrando. Oh, Pai amado, Pai querido, Senhor, vai falando, ó Pai, em corações aqui nessa noite, vai tocando, ó Pai, íntimos aqui nessa noite, Pai. Oh, aleluia. Que nessa noite você possa entender o que Deus tem para a sua vida, que os sonhos de Deus é muito maior do que os teus, que a vontade dele é muito maior que a sua. Oh, Espírito Santo de Deus, Pai, Senhor, eis-me aqui, ó Pai, nessa noite, ó Pai, Pai, que somente, ó Pai, ó Pai,